Nessa conversa que você está prestes a assistir com o Felipe Gaioto, profissional da área de relações internacionais, você vai tirar certamente uma série de dúvidas que você tem sobre relações internacionais. O que é essa carreira de fato? O que faz um profissional formado nessa área? Quais são as possibilidades de atuação? Quais as habilidades socioemocionais mais importantes? Como é o dinamismo da profissão? Quais são as tendências? Fica aqui e assiste até o final da conversa que ele dá uma série de dicas muito bacanas. Olá, Felipe, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. É com muito prazer que eu te recebo aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar comigo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder trocar experiência, poder conversar, principalmente com os alunos, com os estudantes que estão em dúvida em relação à sua carreira. É um desafio, porque também, dependendo do que eu falar, isso pode influenciar na decisão deles ou Sim, delas. sim. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu espero poder ajudar quem está em dúvida, quem está em transição de carreira, porque é sempre bom trocar experiência. Legal, maravilha, isso mesmo, muito obrigada. Felipe, eu queria primeiramente apresentar o Felipe. O Felipe Gaioto é profissional da área de relações internacionais. A ideia é a gente bater um papo aqui e esclarecer justamente essas dúvidas que a gente falou antes, para ajudar as pessoas que estão mudando, pensando em mudar para essa área, migrar para essa área, ou quem está começando a vida profissional, né? A vida acadêmica de universitária. Então vamos começar. Primeiramente, queria te perguntar, Felipe, como é que se deu, como é que você chegou na área de relações internacionais? Como é que foi esse caminho para você? Se você puder me explicar brevemente, Sim, eu vou explicar. No como primeiro se deu a momento, escolha. eu queria ser publicitário. Hum, Isso foi no início dos anos 2000. A uhum, publicidade estava em alta naquele período. Só que eu estava no cursinho e, ao mesmo tempo, também começou a surgir bastante notícias, até mesmo por causa do Brasil, que estava iniciando nessa projeção internacional, sobre ser diplomata. Eu acho que a grande maioria dos estudantes de relações internacionais, acho que a joia da coroa tem esse desejo de ser diplomata. uhum, Mas a vida acabou me levando para outro caminho. Eu não fui fazer curso de relações internacionais. À época já existia na Unesp. Como uhum, também não fui ser publicitário, eu fui para a área de economia. uhum, Eu participei de uma palestra de um economista. Eu falei, é isso que eu quero nesse momento. claro. E eu fui fazer economia. Eu fui cursar economia. Eu cursei economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum, E lá, durante o curso, durante as minhas pesquisas, eu fui puxado novamente para essa parte de relações internacionais. Na época, eu estava estudando o dólar e eu comecei a perceber que somente por meio da economia eu não conseguiria explicar esse fenômeno que é hoje essa questão relacionada ao dólar, que não cabe aqui discutir, uhum, eu acho, né? Então, daí mas aí eu fui para a área de relações internacionais, fui fazer mestrado em relações internacionais, eu fiz na mesma instituição. E uhum, depois eu continuei minha pesquisa e fui fazer doutorado nessa área de relações internacionais no curso de Estudos Estratégicos Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. uhum. E a partir daí também tive uma outra oportunidade durante o curso e fui para a China. Fui estudar um ano de chinês na Universidade de Comunicação da China. E lá eu fui convidado para trabalhar no Centro de Pesquisa sobre América Latina, na Universidade Normal de Hubei. E Hum, trabalhei com relações internacionais, trabalhei com diplomacia entre a América Latina e o Brasil, América Latina e China, desculpa, uhum, uhum, principalmente relacionado ao Brasil, por isso que me confundiu. claro. E eu voltei para cá, voltei para o Brasil durante a pandemia, né, por Uhum, questões pessoais, sim. e aqui estou. Muito bom, muito bom. Então, assim, você foi trilhando, não foi logo de início a relações internacionais na sua vida, mas você descobriu ao longo da sua graduação e se especializou e foi profundo, né, o seu estudo, Isso, na isso, área. Maravilha, maravilha. Isso isso, acontece muito, a gente vai descobrindo, né, e vai, ao longo das nossas experiências, do amadurecimento, né, do isso, conhecimento, isso. vamos moldando a nossa carreira. Muito interessante, muito interessante. Muito bom. Felipe, você, poderia, então, esclarecer uma dúvida que todo mundo tem? Alguém formado nessa área, né, estudado nessa área, tendo estudado relações internacionais,
Então, uma você mencionou, que é a questão da diplomacia, que talvez seja a cereja do bolo. Quais são as possibilidades de atuação de alguém formado nessa área? Aonde, o que que faz? E o que que faz essa pessoa em cada uma dessas situações, dessas áreas, em que pode atuar com essa diploma, né? Com esse diploma. Sim, como eu falei, a diplomacia é a joia da coroa. Eu acho que ainda continua, era na minha época, quando eu tomei essa decisão, Hum, continua sendo ainda a principal carreira, a que mais atrai as pessoas. Mas também tem trabalhar em organizações internacionais, não sendo necessariamente diplomata, por uhum, exemplo, o FMI, o Banco Mundial, uhum, a ONU, e outras organizações internacionais. Por exemplo, agora a OMC, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Trabalho, uhum, eu acho que é assim que fala. sim. Então, existe essa área. E também eu tenho percebido que, nesse momento, tem aumentado o interesse das empresas Hum, nessa demanda por analistas uhum, internacionais, porque uhum, ultimamente, com essas transformações que o mundo vem passando, que a política sim, internacional vem passando, eu acho que num processo de tomada de decisão, o analista internacional ele tem ganhado espaço sim, porque tem contribuído muito nesse sim, processo de tomada de decisão. sim, Seja, por exemplo, numa empresa de análise de investimentos, por exemplo, sim, ali dentro dessas empresas tem muitos economistas, tem advogados, e sim. tem ganhado espaço essa parte de analista internacional, porque hoje em dia, diante desse processo de globalização, desse processo de internacionalização das empresas, Sim, qualquer tomada de decisão de investimento precisa conhecer um pouco, o mínimo possível, da política internacional, sim, da geopolítica, da geoeconomia, e sim, eu acho não, tenho certeza que tem ganhado espaço essa parte do analista internacional, o formando em relações internacionais, que sim. pode contribuir muito. Ótimo. É, Além de uma, também estava pensando que talvez, além também de talvez a carreira acadêmica mesmo, né? Que seja um caminho, uma outra vertente, que foi até o que você fez até hoje, não, Felipe? Mas por aí também, então, né? o óbvio não é claro, né? Eu trilhei essa parte da academia, né? Então, para mim, Também. eu estou pensando em outra coisa. Eu Claro, fiquei também fui pensando formado em aqui. eu sou economista de formação, mas eu acabei me interessando num primeiro momento para essa área acadêmica Sim, e da parte de pesquisa especificamente, que na verdade me trouxe para cá. sim. Ah, muito bom. Eu estou nesse processo de transição de carreira Uhum. mas sem essa parte desse desconhecimento da parte acadêmica, eu acho que não seria possível eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, assim, fazer pesquisa em universidade, Sim, principalmente na parte do mestrado e no doutorado, e depois, se decidir ser professor nessa área, claro. continuar com pesquisa, trabalhar. Tem crescido no Brasil também muitos institutos de relações internacionais, por Hum, exemplo, SEBRE, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, Sebre. é o SEBRE. Eu acho que é Centro de Estudos de Relações Internacionais, se eu não me engano. Sim, Eu posso estar enganado em relação, mas procura SEBRE que você vai sim, encontrar, que sim. é um instituto de pesquisa relacionado a essa parte de relações internacionais, né? Perfeito. ONGs também, eu esqueci das ONGs também. As ONGs estão muito importantes também Hum, que pode atrair profissional. o profissional da área. E então é isso, mas assim, tem a parte acadêmica, eu esqueci de Também mencionar não, porque imagina, para mim é imagina. tão óbvio. Claro, claro, claro. Então, são órgãos internacionais, empresas, né? Área Empresas. acadêmica e ONGs, basicamente. São Isso, quatro isso. vertentes aí, né? É. Muito bem, perfeito. Eu acho que, E assim, deixa eu só complementar, qualquer área em que precisa de um analista hoje que parta do princípio que precisa conhecer melhor o mundo para poder tomar decisão, perfeito. está atraindo o internacionalista, o analista Sim, de relações internacionais. sim, Para conhecer um pouco mais e saber para onde trilhar no meio da incerteza que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, perfeito. basicamente, eu falei essas áreas, mas, assim, qualquer área que tenha o processo de tomar decisão precisa hoje de um analista internacional, na minha visão. Perfeito, perfeito. Então, pelo que eu te escuto, me parece que a relevância tem aumentado, Tem né? aumentado E a muito, tem demanda aumentado também muito. por esse profissional, por essa Isso, formação. Perfeito. isso, Então, a perspectiva é muito boa, é positiva, isso, né? isso, Muito isso. bom, muito bem, legal.
Então, se você pudesse me explicar assim, do teu ponto de vista, obviamente, né? Como é que se dá esse crescimento? É uma dúvida também que o jovem tem muito. Como é que se dá um crescimento nessa carreira, né, de uma pessoa formada em relações internacionais? Um pouquinho, se você puder dar uma pincelada, pelo menos um pouquinho nas que você tem mais conhecimento, né? Sim, Nas áreas de atuação que você tem, que você mais sabe. Poderia sim. explicar um Eu pouquinho? explico, eu vou dar o meu ponto de vista em relação a isso, porque Claro. diferente das outras ciências, isso é uma dúvida também, se relações internacionais é uma ciência, mas isso nunca, não é uma polêmica, não é uma questão justamente que vai definir Claro. o estudante. É um curso que você conhece muito sobre geografia, é uma ciência humana. Geografia, história, economia, política. E, e hoje em dia falta esse profissional com conhecimento holístico do todo para Uhum. poder ajudar a tomar decisão. Eu vou Uhum. explicar no meu caso. Eu sou economista e eu comecei a perceber que faltava um pouco mais para poder explicar o meu objeto de pesquisa. Sim, Então, eu fui procurar nas relações internacionais as respostas para isso, que está sim, relacionado à política internacional, política externa, na parte de segurança internacional. E eu sim. fui me especializar na minha área, que é de economia política internacional. Perfeito. Então, o formado em relações internacionais, ele tem essa capacidade de síntese. E isso não tira a responsabilidade dele ou Claro, dela claro. de ter a disciplina de também se aprofundar nessas ciências que formam as relações internacionais. Sim. Então, dentro de uma empresa ou dentro de uma organização internacional, o formado em relações internacionais, ele tem um pouco de conhecimento de segurança internacional, de Uhum. economia, de Uhum. história, que Uhum. vai contribuir para ter vamos dizer assim, para se aproximar mais do objeto, para se aproximar mais do problema e ajudar a achar soluções para ele. Sensacional. Então, esse crescimento se dá por meio disso. Num Sim, primeiro momento, com qualquer graduação, você tem uma visão geral da disciplina que você, da profissão que você está se formando. claro. A partir do momento, você vai se especializando. Então, dentro das relações internacionais, por exemplo, o especialista em economia política internacional, ele tem uma maior demanda numa empresa de investimento, Sim, numa organização internacional que trabalha com economia. sim. O estudante que quer se formar, quer se especializar em segurança internacional, por exemplo, ele vai ter essa parte ele vai poder se colocar no mercado, por exemplo, em institutos de pesquisa, até Uhum. mesmo empresas que estão relacionadas a essa questão de segurança, por exemplo, uma Sim, empresa que está relacionada a petróleo. Ela sim, precisa saber, por exemplo, ter um analista ali dentro sobre a geopolítica, sobre o que está acontecendo hoje no mundo. sim. Você já conheceu hoje, para falar em termos de conjuntura, precisa conhecer um pouco dos RUTs, por exemplo, ou da a política externa e da segurança internacional na região do Oriente Médio. Sim, Então, assim, existe esse campo que é amplo, mas ao mesmo tempo também não pode ser muito amplo, porque senão você perde um pouco o foco. sim. Então, o analista internacional, ele tem essa capacidade, essa potencialidade. Ótimo, perfeito. Não, muito boa a explicação. E até pegando o gancho dessa tua fala, Felipe, o que que você acredita que é fundamental em termos de habilidades, né? Me parece que tem muito isso da curiosidade, né? Do interesse. Isso. É uma forte habilidade desse profissional. Além disso, que outras habilidades socioemocionais você acredita que são fundamentais para a pessoa crescer e ter sucesso nessa carreira? Por Eu favor. acho que eu vou listar três e vou tentar Hum. explicar o porquê. Sim, sim, Acho que o ótimo. primeiro é ter foco e responsabilidade, o que eu chamo de Uhum. disciplina. Porque a Hum. todo momento, o profissional de relações internacionais, o analista internacional, ele precisa estar informado e saber o que fazer com essa informação, que é o Hum. conhecimento. Sim, Então, isso precisa de disciplina, isso precisa sentar diariamente, ir atrás de notícia, ir atrás de conversar com as pessoas certas para poder se informar. sim, É mais ou menos um pouco o que o jornalista faz, o pesquisador faz. Isso não tem perfeito, como fugir disso. perfeito, é muito parecido. Ele tem essa capacidade
essa obrigatoriedade, não é incapacidade, essa obrigatoriedade de ir atrás da informação como um jornalista, mas Uhum. ao mesmo tempo também se aprofundar, formando conhecimento e saber o que usar com essa informação, uma parte de um Perfeito, pesquisador. perfeito. A outra é pensamento crítico, porque acima de tudo você precisa saber o que você vai fazer com essa informação, com esse conhecimento, Sim, porque antes de mais nada o profissional ele precisa tomar uma decisão, porque decisão a partir da análise, a que claro. caminho seguir para ele poder aconselhar. Uhum, uhum. E também uma outra habilidade é a habilidade da comunicação. Eu aqui estou falando com você, comunicação tanto oral quanto escrita, Claro, né? E inclusive em outras línguas também, que eu acho isso. que o Uhum, profissional faz essa ponte. Então, uhum. acho que basicamente são esses três. E gostar do que faz, que eu acho que é fundamental para qualquer profissão, né? Claro, claro, com certeza. Para as pessoas poderem fazer bem, a gente tem que gostar do que faz, Isso, né? Senão não faz isso, bem, não isso, acaba isso. passando, né? E a importância, eu ia te perguntar também a importância das línguas, né? De ter o domínio mesmo de outras línguas. É, inglês, imagino que seja absolutamente Sim, fundamental. sim, O que mais você acha que é importante no contexto atual, né? Pensando, olhando hoje, para uma pessoa que isso. está estudando no Brasil, né? E quer, enfim, seguir esse caminho, o que que você acha que faz mais diferença? Saber o inglês eu acho que é básico de qualquer Sim, internacionalista, né? sim, Eu morei na China e ali o inglês a pessoa consegue se comunicar tranquilamente. sim, Eu acho que não, se você souber o chinês é bom, mas ao mesmo tempo também o inglês eu acho que você consegue sobreviver. Você sim. sabendo falar a língua nativa da pessoa com quem você está conversando, eu acho que é fundamental, é diferente. Faz toda a Mas acho que o diferença inglês faz toda a para as diferença. relações, né? E para nós aqui na América Latina, eu acho que saber o espanhol também é fundamental, né? Ótimo, Saber o ótimo. espanhol também por causa da... Vai ter um processo de integração, tem esse interesse do Brasil, principalmente, de ter uma integração regional. Sim, E as empresas, mesmo as multinacionais que vêm aqui, tem muito o Brasil como sua matriz, digamos sim, assim, sim, que faz a ligação para os outros países. Então, sim, assim, saber falar o espanhol também é importante. Mas também existe a questão hoje que a inteligência artificial está chegando, sim. vai ajudar, mas eu acho que a gente nunca pode depender da tecnologia. Sim. Então, pelo menos ter um conhecimento sobre algumas línguas, ter conhecimento sobre é importante. Uhum, perfeito, perfeito. Muito bom, maravilha. E tem uma outra dúvida que me perguntam bastante, né, os jovens, quais são os profissionais, com quais profissionais mais se relaciona no dia a dia, né, o analista internacional, a pessoa formada nessa área, com quem ele se relaciona? Como é que, né, e outras até professores que acabam complementando eventualmente o seu trabalho. O que que você pode me dizer sobre isso, Felipe? Da sua experiência, óbvio. Sim, eu vou falar sobre a minha experiência, que lá na China eu sempre estava em contato com pessoas assim que estavam de institutos de pesquisas relacionados ao governo. Que nem Hum, eu tinha contatos ali, por exemplo, sobre o pessoal do Centro de Pesquisa sobre a América Latina, da Academia de Ciências Sociais da China. sim, Então, essas pessoas também precisam de informação. Então, há essa troca de informação. Mas, que nem eu falei, o analista internacional hoje, além de ter que explicar, ele também tem que aconselhar. Então, há um leque amplo de possibilidades de você ter em contato. Você sim, tem que ser o meio, tanto de você obter informação, muitas vezes, como envolve poder, existem assim algumas informações que não vê assim todo dia na mídia, que sim, não são sim, normais ou que demoram sim, mais tempo para aparecer. sim, Então sim, você precisa ter bons contatos e ao mesmo tempo também precisa saber para quem você vai passar essa informação, para quem claro, você está. Então assim, eu falei, as empresas, por exemplo, hoje um tomador de decisão, um investimento que vai ser feito, por exemplo, você tem que estar em contato, você tem que ser o meio, né? Tanto sim, de você poder falar para essa pessoa que está em dúvida onde vai poder investir, ao mesmo tempo também você tem que saber da informação que ela quer, a informação mais relevante. uhum, Então, e a todo momento você tem que estar informado, com contato com o jornal. Basicamente é uma profissão relacionada muito à política, porque sim, são informações sigilosas, são informações sim, que envolvem poder. Então, assim, quanto mais contatos, network, melhor. perfeito. Então, essa capacidade de relacionamento também é mais um skill,
absolutamente É, fundamental é, para nossa tem listinha, mais né? essa. Tem Ainda mais tem essa. essa, networking, relacionamento, né? Transitar em Isso, diferentes níveis, né? Você conseguir articular e conversar com pessoas de diferentes níveis também, né? isso Hierárquicos então. também, dentro de um Isso, governo, isso. dentro de uma empresa, não? É isso, É, é porque está relacionado à comunicação, que nem eu te disse. Você saber total. onde você, o É, teu ambiente, saber conversar, saber sim, se postar diante da sim, pessoa para sim. você poder conversar e muitas vezes também ter a sensibilidade de que a pessoa pode te dar, tá conversando com você, passando uma informação sem passar. É uma Sim. habilidade também, sem falar Conseguir, diretamente. É porque a conseguir ler gente nas trabalha nessa entrelinhas, área. né? Conseguir ler nas entrelinhas, né? Isso é difícil, isso não é para qualquer um, é uma grande É, habilidade, com certeza. é, Muito bom, muito bom. E se você puder falar um pouquinho, Felipe, com base na tua experiência, sobre o ritmo de vida, né? Sobre o dinamismo dessa profissão, porque essa é uma dúvida também que as pessoas têm muito, né? Porque hoje se fala bastante sobre qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é uma preocupação que o jovem, principalmente, tem, né, essa geração. E eles me perguntam muito, né? E tem bastante essa dúvida sobre a questão do ritmo, do dinamismo. O que que você poderia dizer, em linhas gerais, obviamente, né, sobre isso? eu vou falar Ah, sobre minha experiência e sobre as sim, minhas escolhas, porque sim, eu acho que cada um é cada um. Eu acho que claro. a pessoa, por exemplo, mesmo dentro das relações internacionais, ela pode trabalhar as 8 horas que ela quer, como também ela pode estender o seu Sim, período de trabalho. se dedicar mais. Eu gosto do que faço. Então, assim, eu sei separar, claro que com qualidade de vida a gente separa. Mas a todo momento, como a gente trabalha com informação, Hum, tem que estar lendo, tem que estar atrás, tem que estar se aprofundando, a gente tem que estar se hum, aprofundando nas notícias, sabendo, uhum. porque o jornalista também passa informação nas entrelinhas. Então, É, o que nós lemos de manhã, por exemplo, a gente tem que à noite ir atrás se aprofundar nessas notícias para poder lá na frente tentar não é descobrir, mas tentar adivinhar para onde vai determinados assuntos. Então, assim, uhum. falar, por exemplo, que nós vamos ter, o analista internacional vai ter as 8 horas certinho, 8, 9 horas certinhas de trabalho, não vai ter. Então, ter essas 8 horas de trabalho, eu acho que é um pouco Irreal. complicado porque é É irreal. irreal. É No irreal. meu modo de ver, é irreal, Em porque a todo qualquer uma momento das você vertentes, em precisa. qualquer uma dessas vertentes que a pessoa escolha, né? Não é Até real. porque, até porque hoje a China é o centro do assunto, para dizer o mínimo, hoje em dia. Sim, E nós temos 11 horas de diferença. isso. Então, enquanto nós dormimos, eles estão acordados. Sim, E durante esse período de descanso, que é impossível não ter, alguma coisa acontece, não tem como sim, não acontecer. Então, sim. assim, O lógico, próprio também não é fuso para horário. ficar É. isso O próprio vidrado fuso atrás, horário. até porque as coisas aparecem, elas pulam na tua tela hoje em dia, Claro. É entendeu? inevitável. Inevitável. É, é isso. Eu acho que a questão do internacionalista é ir além daquilo que pula na Uhum. tua tela, aquilo que aparece para você a todo Tá. momento. Perfeito. Entendeu? E ele precisa se informar, precisa conhecer, a todo momento. Sim. Tem que ter muita curiosidade, né? Isso. Maravilha. É a questão de você pensar hoje, olhar o mercado, pensar um pouquinho à frente, na tua percepção, né? O que que você acredita, Felipe, que olhando o mercado, né? Quais são algumas das tendências, para onde você acha que está indo essa profissão, né? Se a gente falou que existe, né, demanda e é uma demanda que, né, enfim, parece que está realmente crescendo, por tudo que a gente falou. Então, assim, o que que você acha que são algumas das tendências, né, para essa carreira? O que que você acha que pode eventualmente acontecer, né? Se você acha que a inteligência artificial também pode ajudar, pode também interferir, que é uma questão que também eles têm. O que que você diria em linhas gerais, assim? Por favor. Olha, eu vou dizer para você, por exemplo, em janeiro, né? Nós estamos em fevereiro de 2024. Somente em janeiro surgiram três reportagens no Valor Econômico Hum, informando que as principais multinacionais e as principais análises de risco internacional estão relacionadas à geopolítica. hum, De que o grande problema de 2024, segundo essas informações, é uhum, de que não vai ser economia, hum, mas sim os riscos geopolíticos. Claro que os riscos geopolíticos estão relacionados à economia, mas assim é a geopolítica, é por meio da geopolítica, é a fonte
desses, vamos dizer, desses problemas que podem surgir, desses riscos internacionais para 2024. E eu tenho dúvidas, por exemplo, se um outro profissional teria essa capacidade de poder entender Hum. esses problemas, entendeu? Uhum. Um economista, por exemplo, ele vai ter uma visão sobre esses riscos Sim, geopolíticos completamente diferente que o analista internacional tem. sim, Então, existe uma tendência muito grande nessa parte. Em relação à inteligência artificial, eu acho que ela vem para mudar realmente o mercado em todas as profissões, sim. mas ela não é a solução. Eu Não. acho que a inteligência artificial é como se fosse um amigo muito próximo, como se Uma fosse um aliada. brainstorm. Uma Isso. aliada, né? Pode ser uma Que nem aliada. Se que usada nem de por, forma adequada, né? Correta, isso. ética. Então, é esse o ponto. Que nem, por exemplo, É. porque por trás da inteligência artificial existe a inteligência verdadeira, né? Sim. Não tem nada de artificial. É. Tanto é que esses aplicativos, vamos dizer assim, aqueles que são mais, vamos dizer, corretos, eles dão a fonte de onde eles estão tirando. Sim, E sim. dentro dessa fonte, um ser humano escreveu, um ser Claro, humano informou. Eles que claro. têm que fazer é simplesmente fazer um grande resumo sobre isso. Sim, Só que esses seres humanos também têm valores, eles também têm uma visão sobre aquilo. Por isso que o sim, pensamento crítico é muito importante. Então, por exemplo, assim, eu não estou falando para negar completamente a inteligência artificial, porque eu utilizo a inteligência artificial. Porque a todo momento, como eu falei, como nós temos que lidar com informação a todo instante, a gente também não tem tempo de se estar completamente todas, aprofundado em todas as notícias, em tudo, claro. porque não dá tempo. Eu já Não, tentei, não dá impossível. tempo. Impossível, é Você tem, impossível. não Tem que ser tem. uma, tem que ser selecionado, tem que ser seletivo, Isso, né? isso. Então, e você pode utilizar a inteligência artificial para perguntar para ela, por exemplo, assim, por exemplo, me diga um pouco sobre os RUTs, só para dizer um exemplo que está hoje. Ela vai Claro. lá, vai te dar uma informação, a partir dessa informação, como se você estivesse conversando com um amigo. Sim, Você vai atrás, você vai se aprofundar sobre aquilo. Você não pode tomar aquilo como verdade. sim, Então, a exato. inteligência artificial está nesse sentido, no meu modo Ótimo. de ver, e, assim, nos modos do chat GPT, porque existem outras inteligências artificiais que têm Claro. outros mecanismos. Para o internacionalista, eu vejo nessa parte. Perfeito, perfeito. A inteligência artificial ligada à informação não vai substituir o internacionalista, o economista, não vai, não vai. E Perfeito, se a perfeito. pessoa que está contratando acha que vai substituir, ela vai se dar mal. Muito bom. Perfeito. E, Felipe, para a gente encerrar, eu queria ouvir de você, se você puder, se você estivesse no lugar dessas pessoas, né, que estão começando, que estão, né, iniciando a sua vida profissional e acadêmica na área, se especializando e tudo mais, buscando a graduação, o que que você o que que você acha que valeria a pena dar de dica assim para essas pessoas, né, se estivesse nesse lugar, ou até que eventualmente você teve, né? Algumas pessoas comentam até dicas que tiveram, que valeram a pena, né? Que ajudaram. O que que você poderia dizer? Em Eu termos de sou, eu dica sou de muito, ouro. eu sou muito otimista em relação a essa parte de analista internacional, porque, como eu falei para você, é uma síntese das outras ciências. Mas precisa Sim. tomar cuidado, não porque ela é síntese, que você vai poder deixar de se aprofundar no assunto. Hum, Porque, como eu falei, as relações internacionais te apresentam um grande leque dessas ciências, sim, e, mas você não pode simplesmente ficar nisso. Eu acho que o curso de Relações Internacionais, o analista internacional, ele te dá a possibilidade de você conhecer sobre direitos humanos, sobre direito internacional, sobre política externa, segurança internacional, economia política internacional. sim. Aproveite todas as cadeiras, todas as matérias na universidade. Eu vou falar por mim, eu não gosto disso. Não, faça o esforço, pelo menos tenha um mínimo de conhecimento sobre o que você não gosta, Sim. e depois, mais para frente, você vai poder, quando você terminar a sua graduação, e você vai vendo as suas preferências, você vai sentir daquilo que você gosta ou não gosta, você se aprofunda. Mas você tem, que nem eu sou, eu trabalho com economia política internacional, mas eu também acho importante ter um conhecimento sobre geopolítica, Sim, que eu gosto, por sinal, sobre história das relações internacionais. sim. Porque muitas vezes as tomadas de decisões dos chefes de Estado elas não são completamente diferentes de decisões que já foram tomadas lá atrás. Então, dá para você ter uma noção para onde as coisas vão.
Uhum. conhecendo, tendo conhecimento. Então, assim, eu gosto de segurança internacional. Vai estudar um pouquinho de economia também, porque é importante saber o porquê, por exemplo, hoje a economia brasileira depende das decisões do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Sim, Não depende somente do presidente do Banco Central do Brasil. Depende sim, também dos Estados Unidos. Precisa ter uma noção disso, perfeito. entendeu? Isso é mais ou menos assim um conhecimento, na meu entender, básico, mesmo para uma pessoa que está muito assim, concentrada nessa parte de segurança internacional. Perfeito. É, então, Ou seja, especializar-se, né? isso, se especializar, mas Especializar. sem deixar de conhecer o todo. É Claro. muito importante. É muito Claro, importante. claro. Uma das formas que a gente sempre conversa é a questão de também ter experiências ao longo da faculdade, dos 4 anos de Claro, formação, né? se Não você deixar de puder estagiar, fazer até para poder se isso. experienciar, né? Se experimentar. Isso, isso. Se você puder fazer um estágio, tiver essa oportunidade, é excelente, porque na Sim. prática, né? Existe essa grande questão, porque a prática é fundamental para o analista, inclusive para escolher aquilo que realmente quer, porque você tem uma ideia na teoria do que você gosta de fazer, mas quando você vai na prática, você vê que você tinha uma ideia romântica sobre aquilo, Uhum. Sim, né? sim. Então, eu acho que não, eu acho que é importante ter a prática sempre em toda a profissão. Eu acho que, assim, eu dei minha visão porque assim tem certas coisas que são básicas, né? Tem que fazer Claro, um estágio. Não vou falar que precisa hoje em dia não está muito na moda, mas precisa ler muito. Como eu falei, precisa se claro. informar, precisa gostar Sim. do que está fazendo. Uhum. Então assim, para você ser um analista internacional hoje, você não vai, por exemplo, você não vai ter aquele momento assim, hoje eu preciso me atualizar. Não, você É precisa ter esse contínuo. pensamento a cada 5 minutos. É contínuo, é a vida, tá no sangue, né? Correndo na veia. Isso. Correndo Não na tem como. veia. Muito Isso, não bom, tem. maravilha. Algo mais, Felipe, que eu não tenha lhe perguntado que você acha que seria útil eventualmente comentar, antes que a gente encerre? Só deixa eu deixar essa mensagem de que o estudante de relações internacionais precisa gostar muito de ler, não tenha medo da inteligência artificial, faça bastante network, conheça bastante pessoas, que é muito importante, Uhum. porque as informações que a gente precisa nem sempre estão nos jornais e nas revistas especializadas. Perfeito. E espero ter ajudado, Com porque, que certeza. nem eu falei para você, é um desafio, porque no início a pessoa que está procurando saber mais sobre isso, ela pode, eu não vou determinar, mas eu posso condicionar a decisão dela para a vida dela. Então, assim, Sim, é muito desafiador também poder vir aqui e explicar a minha visão sobre o que são as perfeito. relações internacionais. Perfeito, mas certamente esclareceu muitas das dúvidas. Foi Que extremamente bom, rica a conversa. Muito obrigada, Felipe, eu que pela sua agradeço, disponibilidade mais mais uma uma vez, vez. Eu vou encerrar por aqui que nossa agradeço. gravação. Tá bom. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.